Um bom anoitecer, amados irmãos e Eldins, família Filadélfia. Bem-vindo mais uma vez àquele lar de comunhão do corpo do Mashiach. Gente, irmão, já vos peço a sua permissão, a sua bênção para entrar no recinto do seu lar, para esse momento de comunhão, esse momento de reflexão das Escrituras. E o nosso Abba Pai continue abençoando a ti, toda a sua casa, a sua vida, em nome de Alcha. Um bom anoitecer, querida irmã Eli, e toda a sua casa. Forte abraço, beijo no coração, querida irmã Susan, nossa querida irmã, os irmãos amados da África. Forte abraço a todos vocês, um beijo no coração. Pessoal de Burkina Faso, pessoal de Angola, pessoal de... enfim... todos os amados irmãos da África, né, irmãos? Queridos irmãos de Portugal, querida irmã Ana Tavares, querida irmã Maria, querida irmã Sônia, forte abraço a todos vocês, querida irmã Miriam, Santiago, forte abraço, querida irmã Lucila, toda a sua casa, amado querido irmão Celso Carlos, querida irmã Creuza, bem-vindo a todos vocês àquele lar de comunhão. Gratidão por mantermos essa comunhão, esse encontro marcado todos os domingos, toda vez que o Pai assim nos permite. Querido irmão Admilton, querido irmão Dito, o artesanato, o pessoal do artesanato aí, forte abraço, não sei o nome da irmã, mas forte abraço aí pessoal do grupo. Querida irmã Eunice Maria de Franca, forte abraço a todos vocês, amados irmãos. Que o Eterno continue abençoando as vossas vidas. Que o Pai venha nos ajudar a cada dia a caminhar firme nessa convicção, daquilo que nos espera, daquilo que nós cremos, pela nossa emuná. De antemão, já se liga na nossa fala, na nossa observação, bloco de anotação, caneta, papel, vamos lá. Querida irmã Isildinha, querida irmã Lourdes, querida irmã Maria Estela, todas vocês, um forte abraço, beijo no coração. Irmão Roberto vai falar do que hoje? Já fiz antecipadamente um folder, deixando lá aquilo que o Pai agregou no nosso coração. Querido irmão José Moisés, querido irmão Gilberto, nosso amado irmão Gilberto aí, de São Paulo, nosso irmão que tem uma live pela manhã, uma live às quarta-feira, e tem trazido aí auxílio na edificação do corpo do Mashiach. Forte abraço, querido irmão Gilberto, que o Ial continue abençoando a ti e toda a tua casa. Querido irmão João Carlos, querida irmã Edna Eldin, querida irmã Aline Dias e todos vocês que têm sido aí uma bênção em nossas vidas. Que o Eterno continue agregando os valores do reino em vossas vidas. Bloco de anotação, caneta, papel, caderninho, para nós juntos aprendermos, tá bom? Aqui quem é o nosso mestre é o Ruach Kadosh, ele que nos inspira, ele que nos impulsiona. É ele que toma os nossos lábios para falar o corpo do Mashiach para edificação. E todos vocês, né? Todos nós somos os aprendizes. Querido irmão Jorge Serra, querida irmã Belone, querido irmão Edmar Martins, que o Eterno continue abençoando a vocês e toda a sua casa. Querida irmã Luzia Rodrigues, enfim, todos vocês. E qual é o tema, irmão Roberto? O segredo do secreto. Tem isso, irmão? O segredo do secreto? Vamos ver. Porque o Pai, em toda a sua narrativa, segundo as Escrituras, ele faz uma observação, e Alcha ensina isso, que quando quisermos uma particularidade, devemos entrar no nosso quarto, nos nossos aposentos. O que mais, irmão Roberto? Fechar a porta. São detalhes que nos levam a um entendimento rico do saber, e abre legados espirituais para nós concebermos do Pai a sua bênção. A Escritura fala assim: vocês erram por não saber o poder que as Escrituras dão. Vocês erram porque não sabem o poder das Escrituras. E isso é verdade, irmãos. Tem muita gente que lê por ler, mas não entende nada, não consegue interpretar, não consegue ter discernimento nem daquilo que está lendo. E aí o Pai, dentro do ministério do Mashiach, dentro do corpo do Mashiach, levanta pessoas para esclarecer com uma fala simples para você entender rápido. Querida irmã Nilson, querido irmão Wellington Silva e toda a sua casa, um forte abraço na irmã Regina.
querida irmã Suelen, forte abraço, e a cada um de vocês. Então nós vamos lá, sem muita delonga, nosso tempo é muito rápido, já já eu estou dando um abraço e um beijo de despedida em cada um de vocês, e vamos aqui para essa porção, vamos para essa paraxá, vamos alimentar o corpo do Mashiach agora, com entendimento, com clareza, com simplicidade e muita humildade. Mais uma vez, qual é a fala, qual é a temática, irmão Roberto? O segredo do secreto. Forte abraço, toda a família Johnny, querida irmã Josi, já vi aí o rostinho dela, toda a sua casa. Forte abraço, irmão Jorjão, querida irmã Iranilda e toda a sua casa. É muita gente aí, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, a gente vai ficar aí um bom tempo, né? Um beijo no coração de vocês aí. Eu sei que vocês estão aí nessa sala aí nos assistindo em tempo real. Já é um compromisso dessa família aí, é um exemplo de compromisso com as coisas do reino. Beijo no coração de vocês. Então pega o papel, pega a caneta e vamos para lá. Tu vai falar do que, irmão Roberto? Quero falar hoje do segredo do secreto. Então precisamos entender o que a Escritura nos revela e com riquezas de detalhes. Se você parar para ler e não observar os detalhes, as riquezas dos detalhes, você vai ler por ler e nunca vai conseguir entender nada. Então nosso texto áureo, nosso texto que vai nos trazer uma base, está em Matitial, capítulo 6. Pega o seu bloco de anotação, já bota lá, Matitial, Mateus, capítulo de número 6, vou ler o verso de número 6 que diz assim, nessa narrativa, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha que coisa interessante. Como é que o pai está? Quando eu entro dentro dos meus aposentos, quando eu fecho a porta, o pai, ele vai nos envolver em segredos secretos. Muitas das vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente lê, naquilo que as Escrituras estão nos orientando. Fazemos uma breve oração. Soberano, nesse momento, curvamos a nossa fronte na total dependência de Ti, da Tua presença, do Teu poder, da Tua orientação. Venha sobre nós o espírito de sabedoria, repousa sobre nós, Pai, as virtudes do reino, para que nós possamos entender não com uma mente intelectual, mas com uma mente espiritual, uma mente sobrenatural. Perdoa os nossos pecados, porque admitimos o quanto temos falhado contigo ainda, o quanto negligenciamos coisas que na verdade não deveriam mais negligenciar. Mas isso só nos mostra, nos prova o quanto essa matéria caída, essa matéria pecaminosa muitas das vezes sobressai no nosso dia a dia. Usa de benevolência para com cada um de nós. Lava-nos e ficaremos mais alvo do que a neve. Purifica-nos com ísopo. E que a alegria da tua salvação seja de contínuo em cada um de nós. Oro e torço que a tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada na noite de hoje ao corpo do Mashiach, aos ouvidos daqueles que, em tempo real ou mais lá na frente, o entardecer, o anoitecer, o amanhecer, vai ouvir essa fala. Te pedimos a tua bênção e a tua companhia, não só agora, mas enquanto estivermos peregrinando nessa terra, nessa matéria caída, em nome de Yahshua Mashiach, o Nazareno que vive e reina para todo sempre. Voltando à fala aqui, de todos os ensinamentos de Yahshua, e de tudo aquilo que as Escrituras nos relata, nos revela como orientação, como instrução, coisas que aconteceram no passado, coisas que continuam acontecendo no presente, e se houver tempo, no futuro. Então precisamos prestar atenção nos ensinamentos do Mashiach. Tem gente que presta atenção na vida do outro, presta atenção naquilo, presta atenção naquilo, presta atenção na rede social, presta atenção em tantas coisas que não vai trazer edificação e deixa de prestar atenção naquilo que é o mais óbvio para a sua vida espiritual. São os ensinamentos de Yahshua, os ensinamentos do Mashiach, tudo aquilo que ele, há muito tempo lá atrás, um grupo de alunos, o discipularam, e para aqueles homens, lá na frente dá continuidade. E outra coisa, tem um tempo de aprendizado, irmão Beto? Tem. E Yahshua, ele investiu 1 ano de ensinamento na vida daqueles
discípulo, um ano só. Um ano é o suficiente para termos o básico, a maturidade espiritual para caminhar nessa terra. Tem gente que já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos na caminhada, que já conhece, né? Conhecia o desconhecido, mas hoje já conhece o nome verdadeiro Yahshua, mas continua ainda procedendo como tolo, como criança, como pessoas inconstantes, como pessoas imaturas. Yahshua só precisou de um ano para discipular aqueles moços. E foi suficiente, irmão Roberto? Foi. Um ano de instrução. Um ano de teoria e prática. E aí, com o decorrer do tempo, eles foram amadurecendo. Dá para tu falar de novo, irmão Roberto? Com certeza. Um ano de instrução. Um ano de orientação. Um ano de fala teórica. Um ano de exercício na prática. Foi o suficiente para aqueles 12 discípulos que lá na frente foram denominados apóstolos, que quer dizer testemunhas, e os demais, no tempo de Yahshua, um ano, porque Yahshua, quando ele começou o seu ministério, ele simplesmente um ano que ele precisou para levantar homens de coragem, homens cheios do Ruach Kadosh para dar continuidade àquilo que ele iniciou. E ele sabia que precisava voltar para o seu habitat, ele precisava voltar para o lado do seu pai. Então foi só um ano. E nós precisamos começar a entender essas coisas. Foi só um ano de orientação, de teoria e exercício na prática. O resto, irmão Roberto, do tempo daqueles homens na terra. Amadurecimento, experiências. Eles galgaram maturidade. Coisa que o corpo do Mashiach precisa. Hoje nós temos a faca e o queijo na mão. Temos um livro chamado Bíblia. Sabemos que ela foi alterada em muitas das suas partes, mas entendemos que os fragmentos que nos restam é o suficiente para caminharmos saudável na presença de Yahshua. Bom, Yahshua agora ele deixa um ensinamento em Matitial, capítulo 6, versículo de número 6, que vai dizer o seguinte: mas tu quando orares, olha para você ver, ó. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, qual é o propósito dessa nossa fala? É intensificar o corpo do Mashiach, os crentes no Mashiach, o verdadeiro sentimento de amorosa devoção para com o Yahweh, através de uma vida de oração sincera e constante, sem religiosidade. Uma vida sincera. Hoje o foco da mensagem é intensificar, né? É intensificar na sua mente, no corpo do Mashiach, que é verdadeiro, né? Esse propósito da gente ter uma vida de compromisso, de oração sincera e constante. É uma vez na vida, outra vez na morte, não, ou quando o bicho está pegando. Porque tem gente que só ora mesmo quando o bicho está pegando. Não é isso que o Pai quer da gente. Isso é religiosidade, isso é jogo de interesse. A oração faz que você tenha uma linha direta com o Abba Pai. Então, lá em Matitial, capítulo 6, faz parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Matitial. Aqui, Yahshua confronta a religiosidade vazia e expõe o valor da vida interior. Enquanto muitos buscavam reconhecimento público, Yahshua aponta para uma intimidade secreta.
Sabe? O negócio de Ial, o negócio do reino, é uma intimidade, uma vida em particularidade. Ele não está nem aí para os showmiços dos homens. Porque tem muita gente que faz as coisas pro reino no afã de receber aplausos, elogios, galanteios e etc, etc. E Alcha, ele lá na frente ensinou. 2 pessoas foram orar em praça pública. E um batia no peito e dizia, eu não sou como esse, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não sou desse jeito. Enquanto o outro não queria nem olhar para o Chamaim. Um publicano e um fariseu. E Alcha, contando esta parábola, perguntou aos seus alunos, e a quem o pai justificou? Foi aquele que sabia que tinha culpa, sabia que era vacilão, mas buscou o pai em sinceridade, olhando para o Chamaim e pedindo a sua benevolência, quanto a partir do outro batia no peito e se vangloriava. Esse tipo de oração é farisaica. Esse tipo de oração é religiosa. Eu não preciso estar aqui dizendo para os irmãos que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu simplesmente tenho que fazer, e possivelmente em secreta. Eu só tenho que aparecer para uma pessoa, para os olhos de Ial e Alcha. Eu só tenho que buscar os aplausos do reino, não dos homens. Não se preocupe com essas coisas. Fuja dessas coisas. Então, Yahshua estava dizendo aqui, dando continuidade no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, vem para o capítulo 6, e ele vai falar agora da intimidade da oração no verso de número 6. Além disso, ele revela que a verdadeira espiritualidade não depende de aplausos de ninguém, mas de relacionamento, diretamente, intimidade. Portanto, o centro da vida de cada um de nós de Aldim, que tem esse desejo de buscar a presença de Al e Alcha, não é exposição, mas comunhão. Você não precisa se expor para ninguém, mas você precisa se preocupar com a comunhão, com o reino, com a família Filadélfia, e vigiando os glamours, aplausos, elogios. Vivemos dias de muita visibilidade e pouca profundidade. Pode repetir, irmão Roberto? Posso. Hoje as pessoas querem chamar a atenção. São redes sociais, são meios de comunicação, são meios atrativos, porque ela sente a necessidade de chamar a atenção de alguém, de chamar a atenção das pessoas. Então, ela quer se visualizar. Então, hoje, as pessoas estão mais preocupadas com visibilidade e pouca profundidade, pouca particularidade. Entretanto, o Ial continua, amados irmãos e amadas irmãs, procurando adoradores que o busquem em secreto, em espiritualidade e em verdade. Que verdade? A sua, a minha não, verdade na palavra. Verdade daquilo que as Escrituras nos revela de geração em geração. Então hoje na mensagem, nessa paraxá, nós queremos aprender 3 verdades sobre o poder da oração do secreto. Qual é o tema? O segredo do secreto, não é isso, irmão? Então você quer aprender hoje o segredo do secreto? Então pegue o seu bloco de anotação, pegue a sua caneta, para nós aprendermos. Primeiro, a oração começa com uma decisão, olha só, intencional. É mesmo, irmão Roberto? O segredo da intimidade começa com oração. Olha só. Começa, melhor dizendo, com uma decisão intencional. Olha que coisa interessante. Uma decisão intencional. Eu não oro
porque eu sou obrigado a orar. Eu não oro porque eu sou um religioso. Não. Eu tenho que orar porque isso é uma decisão minha. Eu preciso orar. Eu não preciso ficar aqui como uma marionete, toda hora as pessoas me dando corda ou me colocando pilha para que eu ore. Eu tenho que todo dia tomar essa decisão porque eu tenho essa intenção. Então, a oração ela começa com uma decisão intencional. Olha o que diz no versículo de 6 do capítulo de número 6. Vou ler parte B. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, Yahshua está dizendo aqui, em primeiramente, diz entra. Isso fala de atitude deliberada. Oração não acontece por acaso, exige decisão. Yahshua está dizendo, entra. E quando tu orares, entra no seu aposento. Então, Yahshua está dizendo aqui, entra. Atitude. Isso fala de atitude, de ação deliberada. Oração não acontece por acaso, exige decisão. Além disso, o aposento representa o lugar de separação. Você pode orar no monte, você pode orar no vale, você pode orar na praça, você pode orar no banheiro, você pode orar na conchinchina, mas ele fala de lugar de particularidade. Quarto é lugar de particularidade, é aposento, é onde fica o teu leito de repouso. Ele vai dizer, entra nos teus aposentos, que representam lugar de separação. Ambiente onde as distrações ficam de lado de fora. Tem que ficar do lado de fora. Olha que coisa interessante. Então, nessa noite aprendemos que intimidade exige prioridade. Você não pode ter intimidade com ninguém se você não prioriza aquilo. Se você não separar tempo para Yahweh, outras vozes ocuparão esse espaço. Então, ali é um lugar secreto. Você faz do teu quarto um lugar de intimidade. Assim como você faz do teu quarto um lugar de intimidade com o teu cônjuge, ali também precisamos fazer do nosso quarto um local de intimidade com o reino espiritual. Então precisamos todo dia decidir entrar nessa particularidade com o Yahweh e priorizar essa presença sempre, antes de qualquer performance do dia que vai começar ou da noite que vai se encerrando. Então, como é que é, irmão Roberto? É isso aí. Então você precisa com ação. Oração começa com uma decisão intencional. Então eu vou agora orar porque eu tenho a intenção de orar. Eu tenho a intenção de buscar, irmão Hélito, e não por religiosidade. E é qualquer lugar da casa, não, é no quarto. Lembre que esse momento de segredo é no quarto, não é na sala, não é na cozinha. Na cozinha você ora, o pai vai te ouvir. Mas ele quer uma intimidade contigo, um local de particularidade. Ele quer um local consagrado, onde você possa falar com ele, porque ele vai te ouvir em secreto. Ele vai te ver em secreto e vai te responder a público. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Que na hora que você começa a oração, lá no local, aonde Yahshua ensinou, Matitiel, capítulo 6, versículo 6, as escrituras dizem que quando você entra naquele lugar, o Pai em secreto está te vendo. O Pai em secreto está te ouvindo. E a resposta vem ao público. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque você entendeu que aquela sua ação de buscar, de dedicar ao Pai, naquele local,
onde o silêncio tem que tomar conta, onde as pessoas, ainda que batam na porta, você não abra. Não pode ser interrompido, você não pode cortar essa linha direta. Não tem filho, não tem neto, não tem marido, não tem mulher, não tem ninguém. Aquele momento é um momento de particularidade. Se você quer realmente provar do segredo do secreto, você precisa botar isso em prática. Aquele momento é seu, ó, ninguém me interrompe, telefone desligado, TV desligada. Aquele momento é você e o secreto do reino, você buscar, porque o Pai, ele vai ficar ali em silêncio, em secreto, te observando, te ouvindo em secreto, que quando a resposta vier vai ser em público. Pegou a visão? Por quê, irmão Roberto? Porque eu tomei uma decisão. Eu não vou orar porque o irmão Roberto, o irmão Gilberto, o irmão Arlindo, irmã fulana de tal, tá sempre nos lembrando que nós temos que orar. Não. A decisão é minha, de orar ou não. A decisão é minha, de buscar ou não. Lembre-se que Alcha, ele trabalhou 1 ano discipulando aqueles moços e foi o suficiente. A maturidade, as experiências vieram na prática, no dia a dia. Mas foi 1 ano suficiente para eles aprenderem o basicão para se tornarem os apóstolos que, segundo as Escrituras, mostra quem eles são. Nós precisamos entender rápido, até porque o nosso tempo é curto. Aguardamos um evento coletivo, mas podemos ser chamados individualmente para um encontro com o nosso Abba Pai. Então, o primeiro item da nossa fala você aprendeu. Qual que é, irmão Roberto? Oração começa com decisão intencional. Não porque alguém me mandou, não porque eu tenho que fazer isso por religião, não. Eu vou porque eu estou intencionado a buscar o reino, a presença do reino. 2. Bloco de anotação, escreva. A oração verdadeira acontece na intimidade. É, irmão Roberto? É. Não na religiosidade, não falas vazias, não falas palavras bonitas. Simples, ser você mesmo. A oração verdadeira, fervorosa, acontece na intimidade. E aonde eu busco essa intimidade? Você está vendo aqui, no lugar secreto. Aonde é o lugar secreto? É o seu quarto. É aonde você busca intimidade. Aonde as pessoas buscam intimidade? Aonde o cônjuge busca intimidade com o seu cônjuge? É no quarto. Então esse momento também é muito representativo para o reino espiritual. É o momento da noiva também buscar uma intimidade com o seu noivo. Espiritualmente falando. Olha, eu vou aqui falar contigo, na particularidade. Sem que alguém venha me interromper. Sem que haja ruído, sem que haja obstáculo. Então ele vai dizer, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. Olha que coisa interessante. Olha a ação. Por que tem que ser ação? Você tem que entrar, eu tenho que fechar a porta, porque eu sei que tem alguém em secreta me observando. Tem alguém em secreta que vai me ouvir. Tem alguém em secreto que vai estar me vendo. Fecha a sua porta. Por quê? Ele não quer que nada venha te interromper, que nada pode quebrar essa ligação agora. E já reparou? Na hora da oração é sempre alguém, é alguém que bate no portão, é o cara entregador que está lá, é o vizinho que grita socorro, é o filho que pede alguma coisa, é o neto que quer a avó. Sempre há algo para querer atrapalhar. O diabo não é bobo nem nada, porque ele sabe que Alcha revelou, e se Alcha revelou, se Alcha orientou, porque tem um legado, tem algo bom para acontecer ali naquele lugar de secreto. E é por isso que o diabo muitas das vezes usa as pessoas. Não precisa entrar dentro de ninguém, ninguém ficar rouco, virando olhos, ficar torto, não. Ele usa as pessoas como marionetes, ele usa. Sempre foi assim, em toda a história. Então, em seguida, Yalcha está orientando, ó. Fecha a porta. Eu tenho que entrar e fechar a porta. Nada de porta aberta, nada de porta encostada, não. Fecha a porta. Isso simboliza silêncio exterior para ouvir a voz interior. Entra, fecha a porta, porque eu quero silêncio aqui agora. Não quero barulho exterior.
Eu quero que você ouça agora com os ouvidos espirituais. Eu quero que você agora sinta a presença do Ruach Kadosh na sua vida. Fecha a porta para que não haja interrupção, para que não haja ruído, para que nada venha atrapalhar esse momento de intimidade. E Alcha está ensinando. Entrei. Faz o que agora? Fecha a porta. Porque isso traz uma simbologia. O que é, irmão Roberto? Silêncio. Exterior. Corta o ruído. Corta a conexão com o mundo exterior. Corta a conexão. É com o marido, é com a esposa, é com o filho, com o neto, seja quem tiver na casa. Corta nesse momento. Fecha a porta. Porque você vai entrar agora em particularidade para ouvir o interior. Chega de ouvir o exterior. O exterior toda hora ouvindo. É internet, é rádio, é televisão, é vizinho, é o vendedor gritando, é o carro do gás. Chega de ouvir o exterior. Ouça agora o interior com o teu espírito. Aguça esse apetite. E ele vai falar agora, porque o teu pai está lá te esperando. E você vai falar pai. A oração não é discurso religioso. É conversa. É conversa filial. Por que nessa hora eu tenho que chamar ele de pai? Porque ali é uma conversa de pai para filho, de filho para pai. Pai. Você tem que prestar atenção nos detalhes, irmãos, nos detalhes da orientação de Alcha. A escritura está ali para você examinar, não é apenas para você ler. Você tem que examinar. Não é ler, irmão Roberto, eu li um capítulo hoje. Não, você não está entendendo ainda. Você tem que ler o capítulo, sim, mas examinando detalhes. Porque Yahshua falou que nessa hora, eu tenho que chamar o soberano de pai, porque é uma conversa de pai para filho e de filho para pai. Pegou a visão? São detalhezinhos que a pessoa na leitura, ela passa batido. Ela não percebe essas riquezas de detalhe. Mas quando a gente fecha os ouvidos para o exterior e abre o ouvido para o espiritual, a gente começa a ouvir. Quando a gente fecha os olhos para o exterior e começa a abrir os olhos para as janelas espirituais da revelação, você começa a ver detalhes. Então aprendemos que a oração, essa oração, é relacionamento, não ritual. Não ritual. Eu não entro nos meus aposentos como um ritualista, como cheio de dogmas de crendice, não. Eu entro ali naquele momento, naquele lugar de particularidade, naquele lugar de intimidade, para um relacionamento em secreto. O soberano, o Ial, o nosso Abba Pai, não procura eloquência, mas sinceridade. Não precisa buscar palavras lindas, não. Não precisa gastar o seu português. Se você tem um bom português, aleluia, mas não precisa. Porque ele sabe a intenção da sua fala, ele sabe que antes de você abrir a boca, ele já leu, ele já varreu a sua mente. Ele já varreu a sua mente. Então, aprenda aqui hoje que oração é relacionamento e não um ritual. Sabe? Não é uma coisa ritualista. Oração é uma intimidade. Oração é prazerosa. Você precisa sentir prazer em falar com seu pai. Quando meu pai estava em vida, quando ia na casa deles, eu ia já na metade do caminho, alegre, porque eu queria aquele prazer de estar com meu pai. Não ia ali apenas só dar um abraço, não, eu queria ouvir alguma coisa dele. Quando eu comecei a aprender isso, as minhas visitas na casa dos meus pais era nesse afã de querer ouvi-lo, de querer vê-lo, de querer estar perto. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando eu entro no meu lugar de particularidade, quando eu entro no meu quarto, fecha a porta, Roberto, fecha a porta. Fecha a porta.
Fecha os teus ouvidos para o exterior. Abra o seu ouvido agora interno para ouvir em bom som a voz do Ruach Kadosh. Por quê, irmão Roberto? Por que isso? Porque a oração é relacionamento e não ritual. Como muita gente aí ora mais como um ritualista. Ela não está nem aí para essas orações farisaicas. Ele quer uma intimidade. Você pode orar lá na sua cozinha? Pode. Pode orar lá na sua sala? Pode. Você pode orar lá no monte? Pode. Você pode orar lá no vale? Pode. Ora no carro? Ora. Mas existe uma oração que o próprio Yahshua, ele dá riquezas de detalhe. Entra no seu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque lá no seu quarto não pode ter interrupção de nada. Você ora na sala, tem alguém que pode te chamar. Você ora na cozinha, tem o gato que vai pular a janela, tem o cachorro que vai latir lá no quintal, né? Tem alguém que pode te chamar lá no teu portão. Não é proibido orar na sala, na cozinha, nada disso. Mas uma oração de intimidade, uma oração secreta tem que ter um lugar secreto. Você tem que fazer do seu quarto, você tem que fazer lá, do lugar da sua intimidade, um lugar secreto com o Pai. E tem que falar, Pai, tô aqui, Pai, tô aqui. Eu sei que tu em secreto me vê. Eu sei que em secreto aqui tu já tá com os ouvidos abertos para me ouvir. Eu sei que antes de eu abrir a minha boca, tu já sabe tudo que vai sair dos meus lábios. Mas eu preciso estar aqui. Eu preciso cortar a conexão com o exterior para ouvir o interior. Você não consegue ouvir o interior se os teus ouvidos estão conectados ao exterior. Se a tua preocupação está em rede social, se a tua preocupação está com novela, se a tua preocupação está com quem pode te chamar. É aquele momento de particularidade, aquele momento que você entra e fecha a porta. Fecha a porta. Corta o barulho exterior para você ouvir o interior. A terceira coisa que aprendemos quando nós entendemos isso é que o nosso Abba Pai, Yahweh, ele recompensa o que é feito no secreto. Se você ler Matityahu 6, parte C, você vai entender ali. Secreto para ele te recompensar a público. O teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Fechando o versículo. O teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, Yahshua está falando aqui no versículo 6, do capítulo 6, que Yahweh está vendo tudo. Ele vê, Yahweh está vendo. Yahweh está vendo. Nada feito em secreto passa despercebido. Você está ali numa intimidade em secreto, mas o Pai está contemplando tudo. Ele está vendo. Ele está te ouvindo. Para quê? O Pai, ele reage mais do que age. É mesmo, irmão Roberto? É. E ao reage naquilo que eu ajo. Eu tenho uma ação e Yahshua reage àquela minha ação. Qual foi a minha ação, irmão Roberto? Eu decidi. Entrei pelas portas adentro do quarto, fechei a porta, cortei a conexão com o exterior. Cortei a conexão, cortei. Aquele momento ninguém me chama, ninguém me atrapalha. Que agora eu cortei a conexão com o exterior para ter uma audição interior, para buscar agora uma intimidade. Por quê? Porque o meu pai, ele vai ouvir o filho agora. Ele vai ouvir o que eu tenho a falar. Em secreta me contempla.
em secreta ele me ouve, para me recompensar publicamente. Por quê? Porque eu estou buscando esse momento de fidelidade invisível para produzir frutos visíveis. Como é que é, irmão Roberto? Você pode repetir? Posso. Você tem que entender que você precisa entrar nesse momento de fidelidade invisível, produzir frutos visíveis. Você busca em secreta e o resultado vem a público. Você busca em secreto e o resultado vem a público. Se você perseverar na intimidade, verá respostas públicas. Não tem jeito. Quando eu dou uma olhada para as escrituras, nós vamos ver aqui pessoas que buscaram e ao nessa intimidade, nessa particularidade, nesse quarto secreto. Hoje nós temos casas e nós podemos entrar, fechar a porta. Ou você vai para um lugar bem distante para cortar a conexão com o exterior, para você ouvir o seu interior. Quando nós olhamos lá no Gênesis, no capítulo de número 41, Gênesis, onde está, irmão Roberto? Gênesis 41, verso 39, 40 e 41. Nós vamos ver algo interessante que aconteceu ali. E Al recompensou o que Yosef, José, viveu em fidelidade no secreto, exaltando-o no tempo certo. José buscava o pai em fidelidade no seu secreto. Ele conseguiu descobrir um lugar onde ele podia ter particularidade com o pai? Podia. Descobriu e podia, e ele conseguiu êxito. Lá no livro de Ruth, irmão Roberto, Ruth, no capítulo 2, no verso de número 12, no capítulo 4, também no versículo 13 ao versículo 17, e Al recompensou a fidelidade silenciosa de Ruth, que serviu no campo e foi honrada por ele publicamente. Ali no campo, local onde ela cortou todo o ruído externo, tudo aquilo que era externo, ela cortou. E ali naquele campo, colhendo aquelas espigas de milho, ela fez daquele local o seu lugar secreto. 1 Samuel, capítulo de número 12, no verso de número 20. Olha que coisa interessante. E Al recompensou a oração secreta de Ana, concedendo-lhe Samuel a público, um filho, um profeta, um juiz. Aleluia. Olha que coisa interessante. Lembra que Ana estava ali, chorando na sua intimidade, clamando ao Abba, e o pai em secreto abriu a madre daquela moça. E lá na frente ela concebeu não só um filho, mas um juiz, e um profeta, e um sacerdote para a nação de Israel. A benção veio quadriplicada. 1 Samuel, capítulo de número 16, no verso 11 ao verso 13. E Al recompensou a devoção de Dude, Davi, no campo, preparando-o para o trono. Era lá no campo. Ali era o quarto de escuta, ali era o lugar secreto, ali era o lugar de intimidade. Ali era o lugar de intimidade de Dude. E Dude, ele foi recompensado pelo pai quando se tornou rei publicamente. Daniel, capítulo de número 6, versículo 10 ao verso 23. É só você ler a história. E Al recompensou a fidelidade de Daniel em oração, guardando-o na cova dos leões. Ali, o pai viu
ouviu em secreta e manifestou o seu poder em público. Quando aquelas pessoas chegaram de manhã ali, achando que só iam ver restos mortais de Daniel, aqueles leões virou gatinho ao seu lado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 31. Yahweh recompensou a perseverança da Querilar do Machia em oração, derramando poder. Olha que coisa interessante. Quando a Querilar persevera em intimidade, em busca, em particularidade, com o coração aberto, quando a Querilar do Machia consegue tirar os sons exteriores do mundo, quando a Querilar do Machia consegue, separar as coisas do mundo do sagrado, a resposta ela é mais rápida. Matitial, capítulo 6, versículo 6, nos ensina que a oração começa com decisão. Eu oro porque eu decido orar. A intimidade exige porta fechada, jardim fechado. Aquele momento é um momento seu e do Pai. E ao recompensa a fidelidade secreta. Olha que coisa interessante que nós aprendemos apenas em Matitial, capítulo 6, coisas que Yahshua ensinou. Yahshua fazia muito isso, porque ele vivia na obra, ele buscava Yahweh na sua particularidade, enquanto uns faziam festa, enquanto uns brindavam as vitórias espirituais, Yahshua de fininho se retirava e ia para a sua particularidade. Ele sentia prazer do secreto com o Pai. Esse é o segredo do secreto. Quando você anda em secreto com Yahweh, ele anda publicamente com você. Quer que onde você esteja, quer que onde você vai brilhar. As pessoas vão notar, não para chamar atenção, para glamour, para louvor da sua pessoa, não. Mas as pessoas vão notar que você é uma pessoa da luz, que você é uma pessoa que frutifica, quer que onde você esteja, quer que onde você vá. Aquilo que você colocar as mãos, abençoado é. Multiplica. E o nome do Pai está sendo honrado sobre a sua vida. O nome de Yahweh está sendo enaltecido sobre a sua vida. Por quê, irmão Roberto? Porque você entendeu. E quando você busca o Pai em secreta, ele anda em público com você. Quando você busca, quando você se preocupa com essa intimidade de filho para com o seu Pai, o Pai é galardoador. O Pai, ele é recompensador. O Pai está ali para te ouvir. Qual é o pai que não quer ouvir o filho, principalmente quando ele chega com humildade, na total dependência, quebrado, falando, se vacilou, Pai, vacilei contigo. Me perdoa aí. Me perdoa, me ajuda nas minhas mazelas, nas minhas lepras espirituais, que muitas das vezes ainda está impregnado nos meus pensamentos, na minha conduta. E eu estou buscando isso em particularidade. Não adianta você falar isso para as pessoas que você vai ser ridicularizado ainda e criticado. Vai lá, entra no seu quarto, fecha a porta, expulsa todo mundo que quer impedir você dessa comunhão. O diabo sempre ele vai querer arrumar uma ratoeira para que o rato faça barulho, para que você não busque esse momento de intimidade com o seu Abba Pai. As melhores experiências que eu tive, não quero fazer das minhas experiências uma doutrina, foi em particularidade com o Pai. Eu já vivi coisas aqui espiritualmente falando que se eu falar para você, você vai ficar de boca aberta. Mas isso é particularidade minha. Eu sei de quem eu falo, tenho convicção de quem eu prego. Tenho convicção daquilo que eu falo, porque eu já vivi o sobrenatural. Eu já vivi e vivo ainda. Quando você tem essa atitude, quando eu me preocupo com particularidade, sabe? Eu fecho a janela dos ouvidos para o exterior, para ouvir o interior. É assim, é por isso que muita gente não consegue ouvir o Pai, porque os seus ouvidos estão mais aguçados para o exterior do que para o interior. Se você quiser ouvir verdadeiramente Yahweh falando contigo, você tem que,
eliminar os ruídos exteriores, os barulhos que vêm de fora. Pega essa visão. Você quer ter intimidade com Yahweh? Você tem que cortar, os ruídos de fora. Tudo aquilo que dá interferência. Porque o Pai fala. O Pai traz revelação tremenda, mas na intimidade, não é no oba-oba. Ele dá livramento, ele dá escape, porque ele toda hora, 24 horas, já deu ordem aos seus anjos para me guardar de todos os más caminhos e a você também. Para te livrar dos tropeços, das pedras. Mas muitas das vezes a gente só fica convencido, contente com os escapes, com os livramentos, mas perde a melhor parte, perde, sabe, a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é ouvir a voz do Abba Pai falar ali, pertinho dos seus ouvidos, te orientar, vai por aqui, meu filho, faz isso aqui, olha aí, tá? Mas como isso acontece? Com intimidade, com decisão, sem religiosidade, sem crendice, sem querer sem presepada, sabe? É na simplicidade. E Alcha falou isso. Vou ensinar alguma coisa aqui, vai ficar um legado. Quem conseguir aprender, vai se dar bem. Quem não conseguir, vai continuar vivendo uma vida de religiosidade, nunca vai conseguir nada. Mas tu, individual, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta. Que coisa interessante, entrar e segunda atitude, fecha. Entra e fecha. Para quê? Para que nada entre atrás. Cesse os ruídos externos. Fecha para que ninguém entre. Porque é momento de intimidade. É momento de particularidade. É momento de você chorar. É momento de você gritar. É momento de você rasgar suas vestes espirituais na presença daquele que vê em secreto e ouve em secreto. Tá ali, quietinho, porque não pode ter interferência. E ele vai te responder espiritualmente, com o silêncio da sua alma. Por isso que as pessoas não conseguem ouvir. Aí por isso ficam fracos, capengando, dando cabeçada, desanimados. Ficam na crendice, oram de qualquer maneira, oram como religiosos. Sabe? Não tem crescimento espiritual porque não consegue entender. Aqueles jovens aprendizes na época de Alcha só tiveram um ano de orientação teórica e prática. Quando fez um ano certinho, você sabe o que aconteceu? Pregar Alcha no madeiro. Mas eles estavam instruídos já. Faltava ainda a maturidade. Faltava ainda o crescimento, o desenvolvimento espiritual. Mas tinha o basicão. Eles sabiam como fazer. E Alcha já tinha dado para ele a receita de uma vida em secreta com o Abba. E Alcha falou, se vocês seguirem isso aqui, vocês vão ter êxito na missão. Vocês buscam essa intimidade. E aqui ele frisa. Tem um lugar na terra, tem um lugar na sua casa, tem um lugar no seu sítio, tem um lugar na sua fazenda. Aqui ele fala do quarto porque dentro de uma casa, durante o dia, um pede uma coisa, outro pede outra, um fala isso, outro fala aquilo, é um rádio alto, é uma TV, é alguém te fazendo pergunta, o couro come na internet.
E aí vai orar lá no fundo do quintal, vai orar lá na sala, cheio de interferência de gente. E aí você não consegue entender o segredo do secreto. Tem isso, irmão Roberto? O segredo do secreto. Essa é a temática da nossa fala. Foi isso que o Abba Pai nos inspirou no decorrer dessa semana a estar trazendo como auxílio da fala para o corpo do Mashiach. O Pai quer ter intimidade contigo. O Pai quer ter intimidade com você, minha irmã. Ah, mas eu já tenho. O Pai quer mais. Se ele trouxe essa mensagem porque está faltando alguma coisa no nosso meio. A palavra não volta vazia. Se tem alguém que já pratica isso, que tem alguém que já vive essa experiência, eu quero te parabenizar. Mas essa mensagem é para quem não tem essa experiência, para quem não vive essa experiência, para quem não faz isso como um hábito saudável, para quem não tem essas atitudes de entrar no seu quarto e fechar a porta, para quem não tem essa atitude de se preocupar com essa particularidade, para quem não tem essa atitude de falar não apenas como criador, mas como pai. É assim que a gente fala, pai, pai, pai. Você sabe o nome dele? Sabe, Ial, mas nessa hora ele não quer que você chame ele de Ial, ele quer que você chame ele de pai. Pai, pai, eu tô aqui, pai, entrei nesse quarto, fechei a porta, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem neto, não tem gato, não tem cachorro, não tem papagaio, não tem ninguém batendo na porta, não tem entregador. Esse momento é meu e teu, pai, momento de intimidade. Me revela o segredo do secreto agora, porque eu preciso me encher da tua presença. É assim, meus irmãos, é assim que nós crescemos. É assim que você se fortalece para os embates da vida, externo e interno, para o teu dia a dia, sabe? Para o diagnóstico, sabe? Para o dia mal que bate na nossa porta, como Shaul já orientou. Bota a armadura, se revista, fica firme. Não é botar armadura e ficar igual um banana de pijama, não. É ficar firme, postura. Porque o dia mal ele existe, mas não querem buscar uma intimidade, não querem receber a revelação do segredo do secreto. Vivem uma vida de religiosidade, uma oração farisaica, uma oração cheia de rituais. E Ial não quer isso da sua Querrilá. Ial não quer isso da sua noiva. Ial quer intimidade com a sua noiva. Ial já ensinou tudo isso. Num simples versículo. Num simples versículo. Se você pode orar lá no monte, gosta de orar no monte, pode orar lá no monte. Com certeza você não vai ser o único que vai estar lá. Você quer orar na praça? Pode orar na praça. Com certeza não vai ser a única pessoa que vai estar lá na praça. Quer orar lá na rua? Vai orar lá na rua, mas com certeza não vai ser a única pessoa que vai estar lá. Mas quando você entra no seu quarto, mais ninguém entra. Por isso que Ial já falou, lugar de particularidade. Lugar de intimidade. Lugar de fala direta com o pai. Ah, eu sei o nome dele, mas nessa hora ele não quer que você o chame pelo nome. Nessa hora você tem que falar pai. E Alcha não deixou isso aqui por acaso não, irmãos. Vocês têm que entender a riqueza do texto. Conseguir pegar os detalhes do texto. Nessa hora, esquece o nome dele por um segundo e dirija ao soberano como filho, pai. Ô meu pai. Ô meu pai. Eu sei o nome do meu pai biológico, mas quando eu ia conversar com meu pai, quando as pessoas me perguntavam pelo nome dele, eu falava, meu nome do meu pai é fulano de tal. Mas quando eu ia ter particularidade com meu pai, quando eu ia ter contato com meu pai, eu o chamava de pai. Ô pai. É a mesma coisa, é o nosso Abba. Então, quero ficar por aqui, torcendo que você possa ter entendido essa fala, que você possa ter aprendido que existe esse lugar está perto de você, mas você tem que cortar tudo que vem externo. Você tem que cortar os ruídos externos. Você tem que, nesse momento, cortar os ruídos, a conexão que vem de fora. Corta, entra, fecha,
Vai para um secreto. Vai para uma intimidade. Vai para uma fala direta. E não esqueça. É pai. Pai. Aqui é um filho todo ruim. Aqui é uma filha toda torta. Mas eu quero falar contigo. Eu cortei a conexão externa para ouvir o interno. Eu quero ouvir agora o interno. Quero ouvir voz de marido, não quero ouvir voz de esposa, não quero ouvir voz de filho, não quero ouvir voz de neto, não quero ouvir o papagaio, não quero ouvir gato, não quero ouvir o entregador. Nessa hora eu cortei toda a conexão exterior para ouvir o interior, para ouvir aquilo que o teu espírito, que o teu Ruá Kadosh tem a falar o meu Ruá. É assim. É assim que a gente fica forte espiritualmente, é assim que a gente amadurece. É assim que a gente se relaciona com o nosso Abba Pai. Quero ficar por aqui te desejando de antemão uma noite de sono reparador. Quem saiba hoje muitas pessoas possam viver essa experiência de entrar lá no seu quarto e fechar a porta. Ah, eu quero ver televisão. Nessa hora tu não vai ver televisão não. Eu te peço que você se retire daqui do quarto, vai lá para a sala, vê a tua televisão lá na sala, porque agora esse meu momento é meu momento de intimidade com o Pai. E não precisa bater na porta e me chamar não, que eu não vou te atender. Eu quero cortar essa conexão agora. Eu preciso de, sabe, um momento de particularidade, porque eu quero ver, eu quero ouvir o secreto. Eu quero ouvir no secreto, espiritualmente, aquilo que o secreto tem a me revelar. É assim que a gente faz. Atitude dentro de casa. Atitude. Vai com amor, com carinho. Companheiro, meu esposo, minha esposa, por gentileza, você perdeu o sono, você não quer dormir, mas eu preciso agora falar com o Pai em secreto. Ou senão você cola o teu joelho aqui, chapa o teu joelho do meu lado aqui e vamos falar em secreta. Ou você, esposo, ou você, esposa. Mas não pode ter ruído. Fecha a porta. E entra ali numa intimidade com o Abba Pai. Você quer entender o secreto, o segredo do secreto? A planta está aí te dado. Já te dei a receita, é mais ou menos aí. É isso aí que você tem que fazer. Coloque em prática isso. Receba a palavra, receba a orientação, a instrução e coloque em prática na sua vida e você vai ser recompensado em público. O Pai vai te honrar em público. As pessoas não vão entender nada. As pessoas não vão entender nada. Mas não precisam entender. Não precisam entender. Eles só precisam ver que o esplendor da presença do Pai caminha contigo. Quer que onde você vá, quer que onde você esteja. Forte abraço, beijo no seu coração. Obrigado pela sua companhia, gratidão sempre. Tenha uma noite guardada pela presença do nosso Abba Pai. Que Ele possa agregar horas, dias, tempos de alegria na sua vida. E ainda que esse tempo não é vivido por alguns de nós, mas que nós possamos perseverar na força, pedirmos a orientação, pedirmos a sua benevolência para encararmos os dias maus, os dias difíceis, porque são real também. O dia mau, ele é real, ele existe, irmão Roberto, existe. Os tempos difíceis estamos vivendo. Mas quando nós buscamos essa intimidade, quando nós começamos a entender o segredo do secreto, as coisas vão se tornando mais fáceis e a gente consegue fazer essa travessia. Tá bom, meus amados? Uma semana abençoada para você e que o Pai continue te orientando, te abençoando em todo o tempo enquanto aqui na terra você estiver. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no seu coração. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Gratidão sempre, obrigado pelas suas orações e que você continue firme nessa caminhada, mas com um agregar de mais entendimento para que você possa entender o segredo do secreto. Beijo no coração, tamo junto, fica na paz.